E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos fazer mais um Periscope aqui com vocês hoje. Eu tinha prometido para vocês que antes de ontem eu entraria falando sobre mais um pouquinho de lavagem de capitais, sobre a teoria da cegueira deliberada, ou teoria das instruções do avestruz. Só que, na verdade, tive um probleminha ontem, muita aula, algumas coisas a mais para poder fazer, acabei não tendo tempo de parar para poder fazer esse Periscope com vocês, tá legal? Nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer 2 periscopos hoje, para não confundir, para as pessoas ficarem atentas ao que nós vamos tocar. Agora nós vamos falar da teoria da cegueira deliberada e depois devo entrar com outro periscope sobre a Lei 13.188, que fez uma alteração num parágrafo único lá do artigo 143. Bom dia, galera. Campinas, São Paulo presente, que legal. Como é que está esse pessoal todo aí? Olha, vamos aqui, hoje eu estou repetindo para quem está entrando, falar sobre a teoria da cegueira deliberada, assunto de sua prova, hoje teoria da cegueira deliberada, legal. E São Paulo, capital presente, que bom, eu vou estar em São Paulo, final do mês, dia 25, vou estar em São Paulo, para vocês de São Paulo, dando uma aula na pós do Damásio, na pós de Direito Penal do Damásio Educacional. A gente vai dar aula sobre o Estatuto do Desarmamento, tá? E nos dias 26 e 27 eu vou estar na ASP, dando aula também sobre o Estatuto do Desarmamento e sobre crimes funcionais de prefeitos. Mas vamos lá. Bom, gente, na verdade, quando a gente fala teoria da cegueira deliberada ou teoria das instruções do avestruz, quem, por exemplo, sabe da origem dessa teoria, sabe que ela provém do direito americano, numa discussão sobre a responsabilização, ainda que não dotada do dolo direto, de agentes por criarem mecanismos, criarem barreiras para o conhecimento da ilicitude precedente dos bens, direitos ou valores que está procedendo à lavagem. Na verdade, isso implica, primeiro, numa discussão se cabe dolo direto e dolo eventual ou se só cabe a punição do delito de lavagem a título de dolo direto. Veja só. Boa parte da doutrina, ela admite hoje que a punição do crime de lavagem de dinheiro possa ser tanto a título de dolo direto quanto a título de dolo eventual. Na jurisprudência, isso já vem acontecendo, inclusive nós temos conhecimento, ainda não consegui obter, estou tentando com alguns amigos que garantiam que irão me passar, as decisões mais recentes em que o Sérgio Moro, por exemplo, condenou, teve uma que esses dias recentemente ele utilizou da teoria da cegueira deliberada para condenar um réu na Lava Jato. Eu estou querendo olhar para ver os fundamentos que ele próprio utilizou na sentença. É importante que a gente tenha ciência disso, porque a gente sabe muito bem que o caso da Lava Jato vai, de certa forma, ser paradigmático para a discussão de muitos temas ainda no Brasil, concordando ou não sobre isso. Bom, então, cabe falar em punição somente a título de dolo direto ou a título de dolo direto e dolo eventual? Bom, se a gente for olhar alguns posicionamentos aí na doutrina, por exemplo, o Pierpaolo e o Gustavo Badaró, eles defendem no livro deles que só cabe a punição a título de dolo eventual, dolo direto, a título de dolo eventual na lei de lavagem seria algo muito complicado, que você se aproximaria do campo da culpa consciente. O Renato Brasileiro admite, por exemplo, a punição a título de dolo direto e eventual, assim como nós temos outros autores aí que admitem, até em maioria, a possibilidade de punição a título de dolo eventual. A priori, nós não vemos uma objeção à punição e de algumas condutas a título de dolo direto e de dolo eventual. Salvo, por exemplo, se nós estivermos diante daquela situação própria da lei de lavagem, do artigo, primeiro vou trazer aqui para vocês, eu estou com a lei de lavagem aqui do lado, tá? Em que nós temos o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da lei de lavagem, em que lá se aponta a referência à expressão tendo conhecimento, em que claramente quando você faz referência a essa expressão, significa que naquele aspecto, naquele artigo, eu só quero a punição a título de dolo direto e não a título de dolo eventual. Portanto, tem que ser admitido que no caso do dolo eventual, o que se precisaria, aluno da FANA, o nosso aqui de Feira de Santana, que legal, o que se precisaria era que o agente atuasse com total indiferença em relação à origem lícita dos bens que ele está procedendo à ocultação ou dissimulação. Ou seja, é admissível o dolo eventual se adotado, por exemplo, a teoria da indiferença em relação ao bem jurídico. Bom, professor,
Isso significa, então, que a gente pode adotar a teoria da cegueira deliberada no direito brasileiro? Quer dizer, o agente não tem conhecimento do fato, até incide numa circunstância, por exemplo, de erro de tipo, eu vou aplicar a teoria da cegueira deliberada. O que é essa teoria da cegueira deliberada? Vamos repetir. A teoria da cegueira deliberada é a teoria das instruções do avestruz, teoria da cegueira deliberada, willful blindness, tá? Significa que o agente, ele cria, se adotar, se entendido como possível de ser punido no direito penal, significaria que você aponta que o indivíduo cria barreiras suficientes para impedir que se chegue ao seu conhecimento a origem ilícita daqueles bens, que ele está procedendo a mecanismos que possam caracterizar a ocultação ou a dissimulação daqueles bens. A teoria da cegueira deliberada entende que deve-se punir esses agentes a título de dolo eventual quando ele cria essas barreiras conscientes, e esse é o mesmo entendimento no caso de conceito que tem um Pierpaolo, por exemplo, tá? O aluno está perguntando, o crime de lavagem sempre irá necessitar dos antecedentes. Sim, só que não há mais lista taxativa de antecedentes. Qualquer infração penal pode ser objeto de lavagem de dinheiro. Então, seja, por exemplo, uma contravenção penal ou um crime. Então, para a teoria das instruções do avestruz ou teoria da cegueira deliberada, quando o agente cria mecanismos, cria barreiras que impeçam, por exemplo, dele ter conhecimento da ilicitude dos bens, e ele o faz conscientemente, ele deve ser responsabilizado a título de dolo eventual pelo procedimento de ocultação ou dissimulação desses bens. O caso do Banco Central, eu costumo dizer o seguinte, salvo engano, aquela hipótese em que eles vão com o dinheiro para compra, por exemplo, de automóveis, ainda deixam uma outra parte reservada. Me parece, pelo que eu lembro e recordo desse caso, que não se configuraria lavagem de dinheiro por uma circunstância muito simples ali, meus amigos. Não houve no procedimento finalidade de ocultação e dissimulação da origem ilícita dos bens. À medida que você chega fazendo uma compra no valor de R$1 milhão, que você deixa bem claro que você não quer afirmar de onde é que vem a origem, o outro dono também não perguntou, o vendedor, na realidade, e você paga em dinheiro para a compra daqueles bens, você não está ocultando ou dissimulando a origem daqueles bens. Lembre-se que na lei de lavagem você precisa ocultar ou dissimular a origem lícita dos bens. Não cabe falar em lavagem de dinheiro se você não procede dessa forma do ponto de vista do dolo direto. E no dolo eventual, para se admitir a punibilidade, no caso do dolo eventual, nós temos que admitir que o agente atuou com total indiferença em relação à origem lícita dos bens e, portanto, procedendo à ocultação ou dissimulação daqueles bens, direitos ou valores, sendo indiferente para eles que esses bens têm origem ilícita, tá? Esses valores ou esses direitos têm origem ilícita. Então, na verdade, a grande questão da teoria da cegueira deliberada é que quando você, por exemplo, afirma que se aplica quando os agentes criem barreiras suficientes para esconder a origem ilícita dos bens e com consciência e representação de que isto é suficiente, você está, nesse momento, admitindo que é possível confundir, em alguns casos, até uma negligência ou a culpa consciente com a cegueira deliberada e com a hipótese de dolo eventual. Isso não pode acontecer. Vamos dar um exemplo aqui que alguns autores citam, alguns colegas nossos citam. Digamos que você seja uma grande empresa e você seja responsável por criar mecanismos de compliance, tá? O que é o compliance, como a gente fala hoje em dia em direito penal? O compliance trata-se, na realidade, da criação de um conjunto de mecanismos e procedimentos aptos a evitar ou buscar evitar, pelo menos, a prática de infrações penais no ambiente corporativo. E a gente sabe que no ambiente corporativo é muito possível que você tenha, por exemplo, a prática de infrações penais empresariais, no campo da sonegação, em vários outros campos. Há um campo fértil da prática de crimes no ambiente corporativo. Então, veja só, quando você trata desse tipo de conduta, você se afirma, por exemplo, olha, aquele responsável por compliance deixou de criar certos mecanismos aqui que impediriam, por exemplo, a detecção de lavagem de dinheiro em certos procedimentos contábeis da empresa. Será que, na realidade, eu poderia responsabilizá-lo pelo crime de lavagem de dinheiro, porque ele, por exemplo, deixou negligentemente de criar estes mecanismos que poderiam, eventualmente, evitar a lavagem? Não, porque eu estou falando de mera negligência.
Eu estou falando talvez até de um ato de responsabilidade profissional ou até de um ato de incompetência profissional, mas eu não estou falando necessariamente de uma conduta de lavagem. Se, entretanto, diante das atividades da empresa, esta pessoa responsável pelo campo da compliance, ela resolve criar barreiras e mecanismos aptos a não identificar o procedimento de lavagem em algumas situações, aí eu poderia afirmar que a teoria da cegueira deliberada traria, do ponto de vista do dolo eventual, a possibilidade de punição desse diretor, desse gerente, dessa pessoa. Então, me parece que, pelo que nós estamos vendo, inclusive pela onda aí da Lava Jato e de alguns outros inquéritos, pessoal, de algumas outras notícias que nós temos visto pela imprensa mesmo, e queria que vocês comentassem isso e perguntassem, se quiserem mais, e fizessem mais comentários. Eu acredito que nós vamos ter uma tendência, talvez, de aceitação da teoria das instruções do avestruz ou da teoria da cegueira deliberada para punição em certos casos de lavagem. O Supremo, ele, às vezes, tem tido posições meio contraditórias. Ele, ao mesmo tempo que ele adota, por exemplo, a teoria como a do estado de coisas inconstitucional, como ele adotou na questão dos presídios e do sistema prisional brasileiro, no julgamento do mensalão, ele interpretou equivocadamente a teoria do domínio funcional do fato, para, em tese, imputar responsabilidade a certas pessoas. A interpretação que se deu à teoria do domínio funcional do fato foi equivocada. E a nossa impressão, neste caso, é que talvez, no afã de punir certas pessoas, adotando, por exemplo, a teoria das instruções do avestruz, você venha a punir alguns que estejam, na verdade, não atuando sequer com dolo eventual, mas talvez no campo da mera negligência consciente ou da culpa consciente. Uma outra coisa importante que nós vamos... Ó, a Fátia aqui ligada, que legal, que de feira também. Tomara que acertem alguma coisa nessa prova aí. Sim, a menina está perguntando se caberia o dolo direto e eventual na lavagem. Nós admitimos até o dolo eventual na lavagem, mas numa situação muito bem representada de indiferença em relação ao bem jurídico tutelado, não correndo-se o risco, no caso concreto, de aproximação com a culpa consciente. Tá? É importante ter isso bem claro. É preciso que fique bastante evidenciado que, no caso, feira, oitavo semestre, legal, que bom, galera, que fique bastante evidenciado que a punibilidade, nesse caso, não pode se aproximar da hipótese de negligência consciente. Vamos deixar isso bem claro para vocês. Então, a doutrina admite, a maior parte da doutrina tem admitido, e a jurisprudência tem admitido o dolo direto e o dolo eventual na lei de lavagem de capitais. Nós vamos também tratar com vocês, ainda em lavagem de dinheiro, discutindo nessa série de concursos, galera, nós vamos tratar com vocês ainda do seguinte: a teoria do autor por detrás do autor e do concurso de pessoas, da coautoria na lavagem de dinheiro e a responsabilização também de profissionais de advocacia no âmbito da lavagem de dinheiro. Esperem esse periscópio, provavelmente para amanhã, tá? Não vou afirmar o horário para vocês ainda, que amanhã eu estou vindo um pouquinho corrida, mas eu vou fazer esse periscópio aqui para vocês até o final de semana. A gente encerra essa série aí de lavagem de capitais, na série concursos públicos aí, magistratura federal, principalmente, que é onde cai mais esse tema da lavagem, da dupla justa causa na lavagem. Eu posso comentar isso também, tá? Mas alguém tinha me comentado alguma coisa atrás sobre crimes antecedentes, e se era necessário ou não o julgamento do crime antecedente. Não, não é necessário o julgamento do crime antecedente. E nas hipóteses de extinção de punibilidade, como a gente mencionou, nem todas as hipóteses, exatamente alguém perguntou aí, necessariamente eu vou ter a situação da não possibilidade de apuração no crime principal. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que o autor do crime antecedente teve a extinção da punibilidade a ele conferida, porque você pode estar lavando dinheiro não de um crime que você praticou antecedente, mas de um crime de terceiro. Então, digamos que em relação a esse crime desse terceiro, houve a prescrição e a incidência da prescrição. Está lá declarada a incidência da prescrição, mas existiam os indícios de autoria e materialidade daquele delito. E existem os indícios de autoria e materialidade do delito de lavagem. Então, você vai poder muito bem punir pela lavagem de dinheiro sem problema algum. Na realidade, processar pelo crime de lavagem de dinheiro. Você tem a justa causa para o crime de lavagem. Se o autor do delito antecedente, por exemplo, ele morreu e houve extinção da punibilidade pela morte, não há nenhum impedimento de você perquirir investigar o delito de lavagem. Ele é autônomo, exatamente como estão colocando aí, tá legal? Ele é crime autônomo. Então, galera, fica por agora aí, por hoje, essa dica aí da teoria das instruções do avestruz, da cegueira deliberada. Estudem isso. Isso vai cair em concurso público para quem está fazendo. Pode ter certeza que há uma tendência daqui para frente, principalmente nos concursos federais,
de cobrarem isso não somente na parte da prova objetiva de múltipla escolha, mas nas provas de segunda fase ou até em sentença. Tome muito cuidado com isso e fiquem atentos. Pessoal da OAB também, não custa nada dar uma olhadinha, não é comum, mas a OAB de vez em quando apronta algumas coisas para a gente. Bom, o foco maior desse assunto realmente é o concurso público, tá? Não é a OAB, é o concurso público, principalmente o concurso público da Magistratura Federal. Ah, galera, só dar um aviso para vocês que eu já esquecendo. Estou tentando falar com o meu amigo Pedro Lenza, porque ele fez um periscópio muito interessante sobre infanticídio indígena. Eu vou debater esse tema com ele aqui pelo periscópio, eu vou conversar com ele e vou depois falando sobre esse tema aí, tá? Do infanticídio indígena. Fiquem atentos que eu vou anunciar para vocês. Valeu? Brigadão, grande abraço. E tweetem aí o periscópio para os amigos de vocês. Divulguem aí o trabalho, divulguem aí esses temas, que é legal, é interessante para o pessoal aprender. Compartilhem com os amigos de vocês esse periscópio aí no periscópio de vocês. Tá legal? Valeu, galera. Já viu o periscópio do Lenza ontem, né? Legal, foi muito bom. Eu assisti, eu estou conversando com ele para discutir algumas coisas e eu vou entrar com o periscópio sobre esse tema também, tá legal? Então não se esqueçam, compartilhem no Twitter, divulguem e botem os coraçõezinhos aí, que é legal. E não trava se botar coraçãozinho. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau.